uma minha também? As duas já começou, achou? Isso, só um pouquinho, assim. Só um pouquinho pra... Não, pra lá, pra lá, pra lá. Isso. Pegou? Achei, 16. Talvez 15, né? Maravilha! Amém. Tá todo mundo chegando aí? Uma tá com 3, outra tá com 2. A gente tá em duas lives, tanto no Instagram do meu pai quanto no Seres Viventes. Amém. Vamos lá, gente, pessoal do meu Instagram, PR Eurípides, mais o Instagram da igreja Seres Viventes, do Ministério de Jovens e Adolescentes da nossa igreja, Sal da Terra CMA. Boa tarde, gente. O Instagram tá no o visor da câmera do celular, tá na horizontal, que eu não gosto, eu gosto na vertical. É para caber nós dois aqui, até porque eu sou bem gordinho, então acaba ocupando 80% da tela. Mas nós estamos aí online, numa live comigo e com o meu primogênito aqui, o João Pedro. E para mim é uma alegria, um privilégio tremendo a gente poder estar aqui vivendo esse tempo aqui, ministrando, e para nós é uma alegria. Primeiro, mais uma vez, bom dia, amigos, bom dia, irmãos, bom dia, família. Aqui é o pastor Eurípides Mendes e João Pedro Mendes. Nós estamos aqui na nossa live, a nossa primeira live juntos, né? Uhum. Primeira de muitos? Primeira de muitos. Posso fazer aquele desafio seu que eu fiz? Não. Vai. Não vai fazer. É porque ele imita um cachorro igualzinho. Eu falei que na nossa live eu ia pedir para ele imitar o cachorro, mas então assim, eu queria que o pessoal tivesse comigo aí na torcida. Se você quer que o João Pedro imite um pincher, ele imita igualzinho. Não vou imitar. Até a nossa cachorra fica confusa quando ele imita. Se ele latir igual um pincher aqui, ela vai acreditar. Ela vai acreditar que é um cachorro. Mas até o final da live ele vai imitar um pincher. Não tá? vou imitar. Com medo. Começa aí, ó. Já tem gente demais lá, 17, 6, tá bom. Ai, glória a Deus. Vamos orar, gente? Ora aí, filho. Amém, Deus, peço que o Senhor venha estar abençoando esse momento, venha estar abençoando essa live, venha estar falando no coração de cada um, Deus. Amém. Venha estar assim trazendo uma transformação individual para cada pessoa que está vendo essa live. Amém. Abençoa a casa de cada pessoa, Amém. Deus, cada pessoa da nossa igreja, cada pessoa que está nessa live, Deus. Que o Senhor, eu peço que o Senhor venha estar vivificando essa palavra aqui Amém. no coração de cada um. Sim, o seu Espírito, Deus, isso aqui vai ser meramente um discurso, mas eu peço que o Senhor venha estar vivificando isso no coração de cada um. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. João Pedro me convidou para fazer uma live com ele, né? E o tema que eles estão gravando nas lives dos jovens da igreja é sobre as parábolas de Jesus, né? E eu, particularmente, a gente começou a conversar, a princípio eu queria ter falado da parábola do semeador, depois do credor incompassivo, mas aí parece que o nosso coração inclinou para falar sobre a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, né? Filho perdido. Para mim é uma alegria mais uma vez. Deus sabe do quanto meu coração fica alegre, porque eu sei que aquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, eu tenho profetizado dupla honra sobre a vida do João Pedro. Eu creio que Deus, na hora certa, no momento certo, vai levantá-lo aí como uma voz. Já tem levantado na nossa igreja, e para mim é um privilégio, uma alegria ver o João Pedro assim frutificando nos dons que Deus tem dado na vida dele. Amém. Dentro dessa unção da palavra, né? Deus tem usado o João Pedro tremendamente aí nos cultos dos jovens, nas células, e Deus tem usado ele tremendamente aí nos PGs, na palavra. E a gente queria ler essa parábola
do filho pródigo, né? Eu costumo falar, até falei para o João Pedro, né? Que para mim a sociedade bíblica, as sociedades bíblicas, elas erraram nesse título, né? Todo mundo sabe que esses títulos aí não tem na Bíblia, né? Isso aí são uma forma da gente poder localizar mais o texto. Nem capítulos, nem versículos contém nos pergaminhos originais. Mas é claro que tudo isso é para facilitar nossa leitura, né? Mas esse título aqui, a parábola do filho pródigo, para mim deveria ser, João Pedro, a parábola dos dois filhos perdidos, né? Porque enquanto um está perdido fora de casa, o outro está perdido dentro de casa, né? Então eu gostaria de ler esse texto. É uma leitura longa e para se falar disso tem que ler todo o texto. Nós vamos ler do 11 ao 32. Alguém disse que se a pregação não for boa, pelo menos se a gente lê um bom texto bíblico, pelo menos o texto salvou o momento. Se essa live não prestar, pelo menos o texto salvou, né? Lucas 15, 11. Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. Olha só como começa, com 2 filhos, né? O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua herança entre os dois. Entre os dois. Significa o quê? Os dois ganharam a mesma coisa. Os dois ganharam a mesma coisa, né? Os dois receberam da mesma herança. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Verso 14. Lucas 15, eu leio Lucas 15, estou no 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como uns dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu a seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloca um anel nos seus dedos, calçado nos seus pés. Traga um novilho gordo e matemo-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Verso 24: pois esse meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido, foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Agora vai contar a história do outro irmão. Então você percebe que o texto, que a parábola não é de um filho só. Agora ele vai falar: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, estava trabalhando, estava servindo, estava trabalhando, não estava vivendo uma vida irresponsável. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou o servo e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo porque recebeu-o de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na casa. Então seu pai insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Então quer dizer que a mente dele é de quê? Escravo. De escravo. A teu serviço e nunca desobedeci. O cara era fiel.
sabe? Ele não foi para esbórnia igual o irmão, ele não foi para mulherada, não foi, sabe, torrar o dinheiro, encher a cara. Ele trabalhava, inclusive quando o irmão chegou na festa, ele estava fazendo o quê? Estava trabalhando. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar. Isso é verdade? Não, porque quando ele vendeu as coisas lá, o que ele fez? Deu tudo pra ele. Deu para os 2 irmãos. Deu tudo. E ele fala agora o quê? Que nunca deu nada. Isso mostra que ele tem um coração o quê? Ingrato. Ingrato. Mas tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, eu não chamo ele nem de quê? De irmão. Esbanjou os teus bens com prostituta, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi achado. Amém. É interessante que esse texto, né, ele faz parte, João, ele faz parte de 3 parábolas, né? Quando Jesus vai falar que ele deseja salvar, que ele fala da parábola da ovelha perdida, ele fala a parábola da dracma perdida, ele fala a parábola do filho pródigo, dos 2 irmãos perdidos. Um irmão que se perdeu fora de casa e um que se perdeu dentro de casa. Então, a parábola do filho pródigo, dos 2 irmãos perdidos, é a composição de 3 parábolas que fala do coração que Deus tem, do coração que Deus deseja ir na direção do perdido, né? Ir na direção do perdido. Mas eu queria rapidamente comentar algo que fala muito ao meu coração, depois eu queria passar para ti. Eu sempre olho para esses dois indivíduos, esses 2 irmãos, como a realidade que é a nossa vida. Sim. Ou nós nos agarramos a uma vida de pecado, a uma vida dissoluta, a uma vida de imoralidade, que esse filho que vai é o perdido imoral. Ou nós nos apegamos a uma vida de moralidade. Tudo que eu faço, Deus tem a obrigação de me dar. Retribuir, entendeu? Então, a gente mostra os 2 lados. A nossa vida, nós temos esses 2 lados. O lado de achar que Deus tem que me fazer tudo por mim, Deus tem que retribuir, porque afinal de contas eu estou lá na comunidade ajudando os miseráveis, afinal de contas eu estou pagando as minhas ofertas, eu sou um cara fiel, eu sirvo a Deus, e Deus tem a obrigação de me dar tudo. Deus não tem a obrigação de dar nada para ninguém. Então, e o outro é aquele cara, é o surtado, adoecido, aqueles endemoniados, todo mundo tem em casa, sabe? E quando a gente olha para ele, a gente se sente até mais santo, porque afinal de contas esse é endemoniado mesmo. Mas quando eles chegam diante do pai, um chega diante do pai e fala: pai, fiz tudo errado, pequei, aprontei, não sou digno de ser chamado seu filho. Faça-me como seu escravo. Mas por que ele estava lá? Porque ele tinha interesse. Ele tinha interesse. Na verdade, esse filho, ele não estava lá por causa do pai. Porque quando ele entra em pecado lá, quando ele cai em pecado, quando ele cai em si, na vida de pecado que ele estava, ele fala assim: vou para o meu pai, porque lá tem comida. Não tá pensando. Ele não está pensando no pai. Mais uma vez ele está pensando o quê? Na barriga. No ventre dele. Então ele chega para o pai dele e fala: pai, me trata como seu empregado. O pai abraça ele e fala: filho, não é pelo que você fez de errado, não é por débito, você não me deve nada. Filho, eu te amo independentemente, você não me deve nada. Você não me deve nada. Aí o outro filho chega para ele: pai, mas eu estou contigo, eu estou fazendo tudo, e o senhor não me dá nada. É como se ele olhasse para o filho e falasse: filho, eu não te devo nada, seu irmão não me deve nada e eu não te devo nada. Tudo é por amor. Ele, a mesma coisa que ele beija o filho. Aí a pergunta que todo mundo faz é: então,
Então, Eurípides, se eu ir para a vida de pecado, se eu ir para a esbórnia, beber toda, cheirar toda, surtar e chegar diante de Deus, Deus vai falar assim: eu te amo independentemente dos erros que você cometeu. Mas se eu chegar em casa, chegar para Deus e falar: Deus, eu estou fazendo certinho, eu estou fazendo, não sou como esse meu irmão que fez tudo errado, Deus vai olhar para mim e falar o quê? Eu te amo. Independentemente, não é porque eu te devo nada, não é porque eu tenho que te dar nada, independentemente pelo que você fez certo, eu te amo. Como meu pai disse no começo, o caráter dos dois remete muito à nossa vida, nossa própria vida, né? Porque se você for olhar as atitudes do filho mais novo e do filho mais velho, são assim, atitudes que nós tomamos na nossa convivência, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Se você for ver o filho mais novo, se você for ver as atitudes dele, você vai ver que é alguém extremamente interesseiro com tudo. O primeiro, o mais novo. Ele apenas está interessado naquilo que pode trazer prazer para ele, aquilo que pode acrescentar na vida dele. Tanto é que ele nem ele poderia ter esperado o pai morrer. Não, ele logo matou, literalmente é como se tivesse matado o pai dele, né? Porque uma herança normalmente você ganha quando o pai morre, alguém morre. Coisa que você não vai ganhar muito quando eu morrer, não. Mas é como se ele tivesse matado o pai dele. Ele falou: eu quero minha herança. E aí a palavra de Deus fala que ele, pouco tempo depois, já vai embora. Ele já pega tudo e já vaza, mostrando que ele estava só interessado no que o pai dele podia dar, no que o pai dele podia acrescentar na vida dele, e não na relação com o pai dele. E até quando ele volta, quando ele está voltando para casa, antes de meditar esse texto, eu achava que ele voltava para casa por arrependimento, nossa, eu tô mal, olha as coisas que eu fiz com meu pai, eu tenho que me tratar com ele. Mas meditando eu percebi que ele foi e voltou para casa através do interesse. Eu tô mal, tô passando fome, por isso que eu vou voltar para casa do meu pai para ver se eu consigo uma coisa de comer. Provavelmente, se ele não tivesse mal, se ele ainda tivesse com dinheiro, ele não teria tido esse pensamento. Ele só teve esse pensamento porque ele estava na vala. E esse é o problema. Na vala. Esse é o problema de nós, muitas pessoas na igreja. A gente entra na igreja doutrinado, muitas vezes a gente evangeliza as pessoas também com esse interesse, né? Você entra na igreja e Deus vai te dar alguma coisa. Sendo que tinha que partir do amor da relação, não do interesse, né? Nós entramos na igreja, temos de certa forma uma vida com Deus no interesse de receber alguma coisa do nosso Pai, não no interesse de, cara, eu amo muito Deus, eu amo tudo, a palavra dele, tudo que ele fez por mim, por isso que eu vou fazer. Também, outra coisa que eu vejo como característica dele, que é algo extremamente inconsequente. O filho mais novo é alguém extremamente inconsequente naquilo que ele faz. Porque quando ele chega no pai dele e fala: eu quero a minha parte da herança. Ele não tá pensando, ele tá sendo alguém inconsequente, ele não tá pensando no futuro, ele não tá pensando, cara, isso aqui pode me trazer, não pode ser bom lá no futuro. Ele só tá pensando em gastar e esquece tudo que ele tá fazendo. A gente toma, muitas vezes temos isso como coisa na nossa vida, somos extremamente inconsequentes na nossa escolha com Deus, na nossa escolha na nossa vida. E o que eu entendo com isso? Assim, você vai ver várias coisas isso na Bíblia, de pessoas sendo alguém muito interesseiro com Deus, apenas querendo aquilo que ele vai ganhar. Um exemplo é o rei Urias. Você for ver a história dele, ele era alguém que servia a Deus, e o reinado dele foi forte. Quando ele ficou muito forte no reinado dele, a palavra de Deus fala que o coração dele se envaideceu, e ele esqueceu tudo, mostrando que ele não estava buscando a Deus com o sentido de ele é meu pai, eu preciso dele pra minha vida, para eu ser salvo. Não, ele estava apenas com: eu vou ganhar alguma coisa dele, quando eu ganhar, eu deixo ele de lado. Você vai ver também quando Jesus ele cura os 10 leprosos, apenas um leproso vem e agradece, glorifica a Deus por causa disso. Os outros 10 foram embora e nunca mais falaram. E Jesus fala: cadê os outros 9 que não vieram agradecer por aquilo que eu fiz por ele? Mostrando assim que nós muitas vezes tomamos atitudes totalmente pensando em nós, no nosso próprio umbigo, que gira em torno de nós,
tomamos escolha inconsequente, não pensando na consequência disso, a respeito com Deus. E eu entendo que também outra característica do filho mais novo, que também é uma característica nossa, é do tamanho da ingenuidade dele. Alguém extremamente ingênuo, de pensar que, cara, eu vou fazer isso com meu pai, vou estar pegando o dinheiro do meu pai, ligando só pra mim, e eu sou ingênuo de achar que isso não vai voltar contra mim, que aquilo que eu tô plantando não vai voltar contra mim. Então, se você vê, com certeza, quando ele tava gastando o dinheiro tudo dele lá, ele devia estar cheio de amigo, porque ele não ia gastar o dinheiro dele sozinho, devia estar cheio de mulher, amigo, cheio de gente em volta dele. Mas quando o dinheiro dele acabou, a única coisa que sobrou pra ele foi lá cuidar de porco. Não teve ninguém que estava do lado dele lá que realmente ajudou ele, que estava lá do lado dele. E é que as pessoas estavam, provavelmente estavam ao redor dele, fez a mesma coisa que ele fez com o pai dele. Que foi apenas usar aquilo que ele tinha, aquele momento, e aquilo que ele usou uma pessoa voltou contra ele. Ele foi réu da própria cilada que ele armou, né? Ele caiu na própria cilada dele. Provou do próprio veneno que ele teve, né? E um grande exemplo disso, se você for ver a história de Jacó e Esaú, é exatamente essa mesma coisa, esse mesmo preceito, né? Você vai ver Jacó usando de um momento para pegar o cargo de primogênito do irmão dele, que o irmão dele estava com fome lá, e por causa disso ele entrega o cargo de primogênito pro outro irmão, para Jacó. Só que Jacó lá na frente, Deus colocou o Labão lá, que é o sogro dele, na vida dele. Onde o sogro dele ficava, a Bíblia fala que passou no salário que o sogro dele pagava para Jacó, ele mais de 10 vezes ele pegava parte, ele usurpava o dinheiro de Jacó. Mostrando que aquilo que Jacó quis ser esperto no passado, Deus colocou alguém mais esperto ainda que ele na frente para ele provar do próprio veneno que ele tomou. Tanto é que a palavra de Deus fala assim, que os homens vivem enganando e sendo enganados. Sim. A gente acha que quando a gente tá fazendo algo para Deus, a gente vai ganhar alguma coisa e a gente vai embora, que isso não vai reverberar na nossa vida. Assim, mostrando total ingenuidade que a gente tem a respeito da pessoa de Deus, né? Mas quando mesmo ele voltando para casa do pai dele com interesse, voltando querendo que o pai dele desse comida, a gente mostra se o pai restaurou na vida do filho dele, né? Ele ele fala lá que dá novas vestes. Se você for ler na Bíblia, você vai ver que quando se trata de veste, de roupa, trata sobre santidade. Quando falar a veste estava suja, trata de alguém que estava em pecado. Quando a veste está limpa, trata de alguém que está santo. Então quando ele troca a roupa, é como se ele estivesse trazendo santidade de novo sobre a vida dele. Isso. Quando ele dá o anel, é como se ele estivesse honrando o filho dele. Assim, então mostrando que a gente com o coração o cara estava com o coração errado, a gente com o coração errado, Deus transforma a nossa vida. Mas assim, aí trazendo agora pro filho mais velho. Agora, vendo as características da vida dele, que também reflete sobre nossas escolhas, né? Você vê naquele momento quando o filho mais velho volta e vê toda aquela festa, você vai ver também que ele era alguém trabalhador, né? Porque o servo estava tudo na festa. O único que estava trabalhando era quem? Era ele. Era ele. O servo estava tudo já servindo lá, tocando. Ele era o único que estava trabalhando. Então, quando ele vê aquilo tudo, ele já fica indignado e é extremamente indiferente com a volta do irmão dele. Muitas vezes nós somos totalmente indiferentes com bênçãos que provêm na vida de outra pessoa. A gente vê o nosso irmão recebendo algo, uma bênção muito grande de Deus, e a gente olha para a vida dele e fala assim para Deus: olha lá, ele peca muito mais, o cara estava no mundo esses dias, por que eu não recebo a mesma coisa que ele? Isso é a síndrome de Caim. Que viu o seu irmão sendo recebido por Deus e no coração dele. A gente é totalmente diferente em ver nosso irmão sendo abençoado, e a gente passa a ser o que eu gosto de falar, que eu pensei em falar, que a gente passa a ser um reclamador. A gente só está reclamando de tudo. A gente fala, não podia ter acontecido isso com ele, tinha que ser vindo só sobre mim, que sou eu. E me lembrou muito quando o fariseu fala com Jesus sobre ele ter curado, né, as pessoas no sábado. Aí Jesus fala, né,
Então quer dizer que se você vê uma ovelha dentro de um buraco num sábado, você espera até segunda para salvar ela. Você salva ela naquele momento. E assim, mostrando assim, a incredulidade do irmão mais velho. Ele vê o irmão dele sendo salvo naquele momento, recebendo bênçãos naquele momento, mas ele não pode acontecer isso. Mostrando alguém apenas reclamando daquele momento, reclamando daquilo que o pai estava fazendo na vida do filho. Aí o que eu gostei, eu assim, achei muito interessante quando eu estava meditando. Do mesmo jeito que você vai ver um pai no filho mais novo, um pai que dá amor, que chega assim e honra o filho, que dá novas vestes, traz santidade sobre a vida dele, você vai ver um pai também que vai e adverte o filho. Quando o filho está reclamando daquilo que está acontecendo, ele adverte o filho dele, falando, porque você reclama, um filho, o seu irmão estava morto e voltou à vida, esse é tempo de comemorar. Ele, ao mesmo tempo que um pai, o nosso pai, Deus, ele dá nova veste para nós, ele também vai nos advertir. Sim, é o pai de amor também, como a Bíblia fala, assim como o pai disciplina o filho, Deus nos disciplinará. Então é nesse conceito, né? A gente tem que entender, não viver apenas nos extremos, né? De achar que Deus vai abençoar, tem que abençoar a nossa vida sempre, e achar que Deus também não vai nos disciplinar. A gente tem que entender isso, né? É interessante que quando você contextualiza esse texto, você tem que pensar, para quem que Jesus estava falando ali? Jesus estava falando para um auditório, para uma multidão que tinha dois tipos de pessoas: pecadores e santos, entre aspas. Tem ali os pecadores que estavam ouvindo Jesus, e tem ali os fariseus, os publicanos. Quem que é o irmão mais velho? Quem que representa o irmão mais velho? Os publicanos, publicano não, os fariseus e os mestres da lei. Então tinha ali pecadores e mestres da lei. Mas os publicanos não eram pecadores, eram os pecadores, não eram os nós temos ali os pecadores, prostitutas, publicanos, cobradores de impostos e a turma dos santos. Sim. Quem que é o povo mais velho aí? A turma dos santos. Quem que é o filho pródigo? Os pecadores. Então Jesus estava falando justamente para um grupo de pessoas que se achava santo, se achava o povo que era portador da palavra de Deus e da vontade de Deus, e um bando de pecadores. É engraçado que a Bíblia, pelo texto, você vê que Jesus ama os dois. Jesus tanto ama o filho religioso quanto o filho pródigo. Jesus quer tratar tanto os religiosos que acha que pode ter alguma coisa de Deus quando faz tudo certo. E a nossa cabeça é assim: quando a gente está doente, quando a gente está mal, quando a gente está passando por algum aperto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a gente está fazendo o quê? Que está tudo certo. Que a gente está fazendo alguma coisa errada. Não é? Então a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a gente está fazendo alguma coisa errada. E quando a gente está... Tem alguém ligando aí. Tem alguém ligando, só aí. Pra mim o Insta cancelava, velho. Cancela não. E quando a gente está fazendo tudo certinho. Sim. Quando a gente está dando dízimo, indo na igreja, fazendo tudo certinho, a gente acha que Deus tem a obrigação de quê? Devolver tudo. Na verdade, eu creio que muito bom, maravilha, assim, tremendo as coisas que você falou, que eu vejo assim o coração do pai e do filho pródigo, né? De amar os dois, de amar tanto o religioso quanto o pecador. O coração do pai está estendido a aquele que acha que pode comprar alguma coisa de Deus, como aquele que acha que não é merecedor de nada, né? E isso nos ensina muito, né? Isso nos ensina demais. O coração amoroso de um Deus que não se vende, que não se impressiona com nossa religiosidade, que não se impressiona se a gente faz tudo certo, que não fica refém se a gente está lá em Esbórnia, que não fica refém, que não fica em Cristo se a gente está numa vida de pecado.
E nem fique impressionado se a gente está tirando toda vez uma vez na semana para ir lá na creche, para ir lá no asilo, para ir lá no orfanato ajudar quem está precisando. Deus não se vende, Deus não se impressiona. Tudo que Ele quer é o nosso coração, que a gente possa se relacionar com Ele com muita graça. Eu creio que Deus mais quer de nós é a gente ter tudo que a gente for fazer, a gente ter um coração certo. Quando a gente for pedir perdão, quando a gente estiver servindo a Deus, é ter um coração certo, né? Porque quando ele trata no texto lá que ele fala nos últimos dias, muitos, no fim dos tempos, muitos falando: Senhor, Senhor, eu exortei seu nome, expulsei demônio em seu nome, mas aí ele vai falar: eu nunca vos conheci. Porque o que é o erro dessas pessoas, né? Que eles estão servindo, eles estão fazendo tudo para Deus com um coração errado, não é um coração de amor, não é um coração de chegar tipo assim: nossa, Deus liberou uma bênção sobre a minha vida tremenda, que eu tenho que liberar essa bênção na vida de outras pessoas. O filho mais velho, ele trabalhava, queria receber, mas também alguém extremamente individualista, porque ele queria receber para trazer o prazer para ele, não para abençoar a vida que estava do lado dele, né? Então, também eu vejo um erro muito grande na nossa vida, né? A gente ora, pede bênção, que Deus libere bênção na nossa vida, mas é uma bênção individual. A gente pede eu quero uma casa para eu poder morar, eu quero um carro para eu andar. Quando na verdade a gente tinha que entender que a gente devia pedir: eu quero um carro para eu poder ajudar o meu irmão que não pode pegar um ônibus. Eu tenho uma casa para eu poder, quando um amigo meu faltar de casa, eu tenho a casa para ajudar ele. Jesus, quando ele vai ensinar a orar, ele ora no singular ou no plural? No plural. Pai nosso, que estais no céu, santificado o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão, nosso. Não tem o meu pão, é tudo nosso. E o pecado é: perdoai os nossos pecados. Então o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Matar esse individualismo de pensar só em nós. Os dois irmãos, você falou interessante, os dois irmãos pensavam em quem? Apenas neles. Um pensava só nele, o outro pensava só nele. Só nele. Eles queriam. Ele usou o pai para ganhar. Os dois usou o pai para ganhar. Queriam usar o pai para ganhar alguma coisa, para atingir alguma coisa pessoal. Os dois nunca, em nenhum momento, eles expressam um sentimento de família, um sentimento de ser irmão. Sempre você vai ver: o teu filho fez isso. Eles nunca, quando o filho mais novo pega o dinheiro, ele não tá ligando para a família dele, não tá ligando para o irmão dele, ele vai embora e deixa tudo para trás. Eu acho interessante que ele fala assim também: o senhor não me deu nada. O senhor nunca me deu nada e agora vai dar festa para esse teu filho que queimou o seu dinheiro tudo na esbórnia. Sim. Mas é interessante que quando o pai divide a herança, ele fala assim: ele deu a herança para quem? Os dois filhos. Você vê o nível de cegueira dele era tão grande que ele não conseguia enxergar nem o que o pai tinha feito por quem? Por ele mesmo. Enquanto cada um pensava em si, o pai pensava em quem? Nos dois. Na família. Nos dois dele. Os dois não entendiam a relação, né? Poder ter a relação com o pai. Exatamente. Assim, para mim, eu amo essa passagem, porque ela fala demais, ela fala para mim. É interessante que essa passagem é confrontante, porque ela chega para você e para mim e fala assim: então, se eu tivesse tido a mesma vida que o irmão teve lá, aquele irmão que ficou, chegasse pro pai dele e falasse: pai, mas vem cá, se eu tivesse feito tudo que o meu irmão tivesse feito, pecar, se eu estou aqui santão, dentro de casa, consagrado, servindo o Senhor na obra, o Senhor não me ama mais do que ele, que fez isso tudo, e eu nunca fiz nada do que ele fez? José fala assim, é como se o pai falasse assim: poxa, foi mal, hein? Você ficou o tempo todo aqui sem fazer nada, e eu amo ele do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Isso é um desafio para
quebrar a nossa religiosidade, né? Até uma coisa que quando eu estava meditando também vi uma palavra sobre isso. Eu vi uma palavra sobre isso, né? Se por acaso eu chegasse no meu pai e pegasse o meu boletim, entregasse uma nota vermelha pra você ia ficar com raiva de mim. Mas não queria dizer que você ia me amar menos. E se eu também entregasse uma nota verde, tudo bonito, não queria dizer que você também ia amar mais. Mas a questão como se eu vou te agradar ou não. Sim, eu creio que mesmo a gente, me corrija se eu estiver certo, mesmo a gente... Errado. Hã? Corrija se eu estiver errado. Corrija se eu estiver errado, corrija se eu estiver errado, mesmo se a gente for lá e servir a Deus, aquilo não vai fazer que Deus ame mais, mas vai tratar a gente se a gente agradou ele ou não. Jesus, você vai ver sempre isso na Bíblia. E isso foi mal aos olhos de Deus. Sim. Você vê quando a gente lê isso muito na Bíblia, né? Uhum. E isso não foi mal, não foi bom aos olhos de Deus. E outra passagem fala assim, e Deus se alegrou em ver isso. Sim. Então não é que Deus nos ama o mais santo ou ama menos o pecador. Tem coisa que agrada mais o coração de Deus. É questão de agradar ou não ao que Deus tem pra você, né? Quando a gente sexta, eu trouxe a palavra sobre obediência, né? Sobre uma obediência total a Deus. O fato de a gente obedecer Ele não é pra fazer que Ele dê mais coisa pra gente ou que Ele ame mais a gente. É pelo fato que eu vou estar agradando o que Ele tem pra minha vida, né? Eu vou obedecendo Ele, eu vou agradar a vontade dele, né? Isso, é por amor. E eu fazer isso por amor, por né? amor, da mesma forma que Ele faz tudo por amor. Ele não faz porque eu sou o preferido dele. Né? Tem gente que fala, eu sou o preferido. Não, Deus ama todos. E agora, existe um grau de intimidade. Quanto mais eu me dou, mais eu conheço a Deus, mais eu conheço do amor dele. Sim. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta? Se bem que tá difícil de ler aí por conta dos... Tem gente, tá bom escrever alguma coisa aí. Osório. O que a Osório escreveu? Muitas vezes olhamos para as bênçãos que os irmãos recebem, que não recebemos as nossas. E isso até atrapalha de recebermos. Deus nos ama, Ele não ama nossos pecados. Isso. Deus nos ama, né? Uma coisa aquilo que a gente sempre fala, né? Deus reprova os nossos pecados, mas a nossa vida, Ele nos ama. Sim. Amém? Quer falar mais alguma coisa? Acho que não é isso. É isso mesmo? Quantas horas será? Acho que deu 40 4h40. Amém, gente? Bênção de Deus. Para nós é um privilégio poder cooperar com a sua vida. A gente queria deixar com vocês essa meditação do filho pródigo, dos dois filhos, né? E fazer esse paralelo entre saber que Deus te ama, independentemente se você é o cara certinho ou se você é o cara erradinho, né? Mesmo que você seja um cara que faz tudo certo por Deus, porque o que manda é o coração da pessoa. Sim. Tem muita gente fazendo coisa errada, mas que no final tem um coração. É o caso do Davi. Davi fazia muita coisa errada, mas tinha um coração quebrantado. E é isso que importa. Amém, igreja? Para nós é um privilégio poder acrescentar na sua vida. Queríamos convidar você para estar conosco hoje, às 20 horas, na nossa live, toda a família. Se a gente conseguir fazer, porque as meninas é tudo pilhada. Então a Sara vai estar na live, a Júlia vai estar na live, o João Pedro vai estar na live, a Osana vai estar na live, eu também vou estar na live, e acredito que vai ser um tempo assim que Deus vai derramar. Você quer estar conosco às 20 horas, a família Mendes, todos nós estaremos juntos na nossa live. O João Pedro vai finalizar agora a live dele aqui, falando para os adolescentes, colhendo a oferta e trazendo a palavra final dele aí. Creio que é isso mesmo. Sim, durante essa semana a gente vai estar tratando sobre essas parábolas mesmo. Então, cada dia da semana a gente vai trazer uma parábola diferente, com duas pessoas diferentes, assim como foi o meu pai. No próximo dia vai ser também outras duas pessoas diferentes.
Então, toda a partir do meio-dia, 1h, a gente sempre vai estar lançando o banner, falando sobre qual o parágrafo vai ser tratado naquele dia, qual o horário, qual vão ser as pessoas. Mas fiquem atentos aí, como vai ser, quando vai ser o proceder dessa semana. Mas se a gente não liberar nenhum banner, você pode ficar sempre atento que 16 horas vai ter sempre a live. Pontualmente. Aí, pontualmente. Na live dos adolescentes da igreja, todos os dias às 16 horas. Na live dos pastores da igreja, CMA, todos os dias às 20 horas. Agora ele vai imitar... Não vou, não. Ora aí pra finalizar. Gente, pede João Pedro pra imitar o Pincher. Não vou. Imita o Pincher aí. Ora aí pra finalizar. Imita o Pincher aí, varão. Ora aí pra finalizar, eu tô falando sério. Ora aí pra finalizar. Ora aí pra finalizar. Vai imitar não? Não vou. Vai lá. Amém. Ó, gente, ele não quer imitar o Pincher, mas, gente, é fantástico. Eu tava querendo até mandar ele pro Domingão do Faustão lá pra ele imitar o Pincher, cara. É igualzinho. Nossa. Igualzinho. A galera tá pedindo, não tá? Não vou, cara, não vou. Ora aí finalizando. Das próxima reunião, quando a gente voltar a se reunir, nas reuniões, nas células, nos PGs, fala pro João Pedro imitar um Pincher. Ele imita igualzinho. Amém? Vamos orar aqui. Amém. Amém. Você tem que chegar pra cá, você tem que vir pra cá. Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui que a gente passou junto. Obrigado Amém, pela Deus. tua presença em nossas vidas. Obrigado que eu sei que o Senhor tem derramado a tua graça, o Senhor tem derramado a tua palavra no coração de João Pedro. Amém, Senhor. Eu sei que ele será uma voz, não para viver o que eu vivi, não para fazer o que eu fiz, mas para viver o que o Senhor tem para a vida dele, Senhor. Que meu filho conheça a tua vontade. A minha oração, ó Pai, é para que essa geração conheça a tua vontade, para que cada um viva o propósito pelo qual o Senhor designou, que nós não sejamos reféns de circunstâncias, mas que a gente viva o propósito do Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Amém, Deus. Muito obrigado pela sua misericórdia, pela tua graça derramada nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. Mito cachorro. Amém, não vou. Amém, acho que é isso, gente. Com Deus, fica atento aí. Quem segue o Instagram da igreja, o Instagram dos Seres Viventes, sempre vai estar, eles vão notificar a hora que começa. Então, é isso, vamos estar orando assim pra gente ter pra Deus transformar nosso coração, ter um coração certo perante Ele e entender o imenso amor que Ele tem sobre nossas vidas. No nome do Senhor, amém. Beijão! Beijo. Oportunidade única essa aí, João Pedro.